Salve, salve, gente boa! Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Bem-vindos ao nosso canal. Você que está chegando pela primeira vez, não deixe de se inscrever, de deixar o seu gostei depois de assistir o vídeo e partilhe à vontade. Partilhe para que esse nosso estudo bíblico possa chegar a cada vez mais pessoas. E muito obrigado por deixar que entremos em sua casa. Bom, gente boa, eu quero agradecer aqui, como sempre faço, a todos os nossos colaboradores do canal, aqueles que fazem de maneira formal ou de maneira anônima. Muito obrigado pela colaboração vossa. Lembro que todo o material da aula de hoje está aqui nos comentários do nosso vídeo. Bom, gente boa, é a quinta lição sobre o estudo do Gênesis. Hoje nós vamos finalizar com o estudo do sábado, o grande estudo sobre Gênesis 1, 2, 4a. Nós tratamos já dos 6 dias e hoje é a celebração do sábado. Mas não posso terminar este bloco sem dar um fechamento também sobre alguns temas. Temas que, quando os senhores forem ler, forem ver as bibliografias, os senhores poderão ter algumas dúvidas. Eu vou falar hoje também do mito do Enuma Elis e da luta com os monstros, né? Marduk, Tiamat, um mito babilônio. Também vou falar um pouquinho de Bíblia e Ciência e a criação, como o primeiro evento da salvação, esse que é de fato o motivo fundamental pelo qual o autor sacerdotal escreveu este texto de Gênesis 1 a 2:4. Bom, nosso primeiro tema é precisamente esta relação com a celebração do sábado. Na verdade, a celebração do sábado, no pensamento do autor judeu, é o cumprimento de toda a obra. É o momento em que o trabalho da criação termina, é o momento do descanso, é o momento da paz, da completude. Então Deus, o texto diz, né? Deus no 7º dia completou o trabalho que tinha feito. Deixa eu baixar um pouquinho esse som aqui. Então Deus no 7º dia completou o trabalho que tinha feito e cessou no 7º dia todo o seu trabalho. Muito diferente do Shapato babilônico, o dia que era o dia nefasto, o dia da prestação de contas, em que nada podia ser feito porque doía fazer alguma coisa, o sábado bíblico é o oposto, é o momento em que reside uma paz serena, tranquila, um momento de completude, de compleição, ou seja, de alegria completa. Nesta visão teológica, a ideia de que o futuro é bom e domina o ambiente, o teólogo bíblico tem uma visão muito otimista do mundo. Isso que é importante. A diferença entre a visão do povo de Israel, que passa para o cristianismo, e que é diferente das visões das teofanias, das teogonias dos povos antigos, é que o dia de se colocar diante de Deus não é um dia triste, não é um dia pesado, não é um dia terrível, é um dia feliz. E aí vem esta frase no livro do Gênesis que é muito bonita: e Deus abençoou o 7º dia e o consagrou, pois nele tinha cessado todo o seu trabalho que tinha feito na criação. Eu já disse que essa bênção, ela implica numa ideia de frutificação. Assim, a bênção do sábado significa que o 7º dia, o dia do sábado, é o dia de frutificar. É o dia em que a fruta, o dom é transmitido. É o dia frutífero, onde a graça é derramada. Isso para nós, do ponto de vista litúrgico, é muito bonito, porque nós que temos o nosso 7º dia, o nosso dia final no domingo, temos essa relação, né? É o dia da ressurreição. Aparentemente, dentro da lógica, isso é uma contradição, porque é precisamente um dia que funciona, digamos assim, é um conceito que implica numa consagração, em uma separação. E uma coisa é a coisa consagrada, outra coisa é a coisa separada. Eu separo o dia do Senhor e o consagro, né? O 7º dia, ele é separado do resto, mas ele é
fonte de uma bênção, ele é fruto de uma consagração. E notemos que, ao contrário dos outros 6 dias, não se diz era noite e era manhã do 7º dia. Nosso autor, então, ele é muito preciso e devemos prestar atenção nessas variações que acontecem. O que a gente pode entender disso? Bom, parece, portanto, que o sábado não termina. O primeiro dia acabou. O segundo também, o sexto, o sétimo, não. Não se diz que o 7º dia acabou. Então, o 7º dia é aquele que nos abre para a eternidade. É o dia podemos dizer assim que no mundo bíblico oriental, 6 é o número de imperfeição e o 7 é o número de realização. Então, no 7º dia, tudo se realiza. E esse septenário bíblico que a gente vem trabalhando, não fala tanto de eventos de criação na origem do mundo, mas apresenta o significado do nosso mundo agora. Ou seja, Deus está criando. Então, os 6 dias foram a base. E o 7º dia mostra que Deus continua a sua ação. É uma bela interpretação. Então, vamos fazer o homem. Nesse convite, Deus se dirige ao homem como um eu. Então, vamos fazer o homem. Então, o homem não é uma realidade estática, feita, acabada, mas é uma realidade dinâmica. O homem se constrói, o homem se torna, o homem cuida do último dia, o homem cuida do tempo, o homem cuida do espaço. E deve fazer isso tendendo sempre à paz, né? A oração com a qual pedimos a Deus o dom do descanso eterno nada mais é do que o desejo de um grande sábado, quando a criação entrará em plenitude com o Criador. Santo Ambrósio de Milão, que foi o bispo que batizou Santo Agostinho, ele comenta em seu grande estudo os 6 dias da criação. E ele vai dizer numa de suas obras, no Hexaemeron, 6 dias, né? Agora é hora de concluir o nosso sermão, também porque estamos no final do 6º dia. A criação do universo é realizada no homem, que é cume de todos os seres vivos, de toda a reação. Agora devemos ficar em silêncio, porque Deus descansa, pois, do trabalho da criação. Ele descansa no coração secreto do homem. Ele descansa naquele que criou, dotado de razão e de imagem, a sua imagem. Agradeço ao Senhor nosso Deus que fez um grande trabalho no qual pode descansar. Ele criou o céu, mas não leio Deus descansou. Ele criou a terra, mas não leio Deus descansou. Ele fez o sol, a lua, as estrelas, e ainda não leio que Deus descansou. Mas li que ele fez o homem, então Deus descansou. Ele agora tinha alguém para perdoar os pecados. É muito interessante isso. A criação, como foi feita na sua perfeição. O homem, quando foi feito, além de Deus confiar um grande trabalho, também faria com que Deus mantivesse a sua ação criadora. Deus entra em relação com o homem, isso é, descanso, mas um descanso total no último sábado de Deus. Ou seja, hoje, portanto, ainda estamos vivendo a criação. A primeira oração eucarística do cânon romano termina com essa ideia. Através de Cristo nosso Senhor, o Deus sempre crie, santifique e faça todos o bem viver e abençoar e dar ao mundo. Hoje a ação criativa de Deus continua neste 6º dia que estamos vivendo. A visão de fé que esse texto nos oferece, posso dizer assim, alunos, entendida como uma canção litúrgica, como uma poesia que celebra o Criador, é infinitamente superior à leitura reta, plana, que visa satisfazer a curiosidade e preencher lacunas científicas. Sim, lacunas científicas. Muitas vezes o texto bíblico ele foi usado para justificar coisas que os cientistas ainda não tinham como descobrir, não tinham como entender. E essas estruturas que muitas vezes a gente acaba se enrolando, o discurso de Gênesis 1, o discurso da criação, nunca deveria ter ido para o campo científico. E quem levou ele para o campo científico foram os próprios cientistas quando não tinham
argumentos no passado, não tinham ferramentas no passado para dar respostas. E como os usam hoje? É mais ou menos quando a gente recebe a notícia do falecimento de uma pessoa jovem e a gente, foi Deus que quis. Será? Então, essa é a lógica. É uma resposta que me convence, que me acalenta o coração, mas que propriamente não tem nada a ver com a realidade em si. Né? Eu sempre dizia isso, né? Um indivíduo toma uns canecos além da conta, pega um carro, coloca além da velocidade, entra numa estrada que não é reta, vai fazer uma curva e é ejetado para o além. É a culpa de Deus? Não me parece que isso é muito justo. Mas muitas vezes os conceitos que eram para ser apenas bíblicos, que tinham a função única e exclusiva de dizer que Deus é o Criador de tudo e tudo que existe por vontade dele, não se diz como, nem quando, nem porquê, nem a maneira, não é essa a função do Gênesis. É simplesmente um grande louvor ao Criador. Como ele fez isso, ninguém estava lá para ver. Como ele organizou isso, ninguém estava lá para ver. Simplesmente cremos que ele é o Criador de todas as coisas, porque tudo foi feito bem. E o homem foi feito muito bom. Essas são as origens do céu e da terra, né, quando foram criadas. E eu termino aqui essa questão do sábado. Eu vou entrar agora em algumas reflexões teológicas que são muito próprias para o nosso tempo. Algumas vocês vão ler durante o texto, que eu coloquei aqui nos anexos, e talvez lhes crie dúvidas. Então eu vou dizer assim, o que se tinha na época? Antes da narração bíblica do Gênesis, o que se tinha? Como é que a humanidade pensava o mundo? E as visões que eu vou colocar aqui, eu vou pegar uma específica, mas para dizer que as visões que o homem tinha do mundo eram muito cruéis com o próprio homem. Então, não dignificavam o homem em nada. O homem era um grande escravo do tempo, do espaço e do desconhecido. O cenário cultural do nosso texto, ele está inserido sim num pensamento oriental, cheio de mitos. O Gênesis 1, ou seja, ele nasceu num ambiente antigo, onde o ambiente era raciocinado através de mitos. Nós temos toda a mitologia grega, babilônica, suméria, e não pensemos que essas pessoas, o povo hebreu não tinha contato com isso, até porque esse texto do Gênesis ele é escrito em terra de cativeiro, né? O mito do Enuma Elis, por exemplo, que é a luta dos grandes monstros, do qual caos e tempo lutam, se degladiam e surge o cosmos, surge o universo. Esse é o mundo cultural em que vivem os judeus, onde eles habitam, onde eles estão cativos. Então, o mundo cultural mais próximo da mentalidade bíblica é, sim, o mundo da Mesopotâmia. Assírios e babilônios são povos de origem semita, também como os judeus. E esses últimos, os babilônios, eles sabem que vêm da terra, né? Que vivem em uma terra que tem 2 grandes rios, né? O Tigre e o Eufrates. Eles passam, né, o vertente próximo que a gente chama nos livros de história, né, eles passam, né, eles são frutos dessa mesma história, ou são todos filhos de Abraão, né, que veio dos caldeus, que desceu de Canaã e que habitou na terra de Harã, né, e dominou toda a Mesopotâmia, Mesopótamos, ou seja, entre os grandes rios. Dessa região que saiu a noiva de Isaac, né? Seu tio Labão, né, vivia caçando, né, e casando seus filhos com as mulheres locais. E essas antigas tradições familiares, né, principalmente, elas vêm para dentro da casa, vêm para dentro do pensamento de Israel, por causa da cultura oriental, dessas esposas, desses filhos. O mundo egípcio também, ele tem uma influência na mentalidade bíblica. Lembramos que o povo de Israel foi cativeiro no Egito. Então, podemos dizer que muito pouco antes do povo israelita invadir o Egito já tinha invadido.
E a cultura egípcia, ela também tem um grande peso na vida de Israel. Nessa comparação também, podemos dizer que a cultura dos acádios, ela também tem um peso. Então, vamos considerar que tudo aquilo que o povo de Israel tinha, o povo israelita tinha, talvez o mito mais importante, o mais marcante, é o texto do Enuma Elis, que em uma tradição livre é aquilo que vem do alto. É um trabalho muito conhecido e que durante toda a antiguidade populava a mente das pessoas, mais ou menos 2000 antes de Cristo. É anterior à época de Abraão, que é de 1800, provavelmente já era conhecida pelas famílias dos patriarcas. Então, o rascunho final, aquele que veio diretamente para nós, data de 700 a.C. e está intimamente ligado com a cidade da Babilônia. Na verdade, celebra o Deus padroeiro dessa cidade. E aí essa cidade passa a ter o status de cidade divina. Neste contexto urbano, cultural, religioso, os judeus, a partir de 597 a.C., foram exilados e deportados nesse contexto. E o autor sacerdotal compõe um hino alternativo, o hino da criação. E esse texto se tornará o primeiro capítulo da Bíblia. O texto sagrado do Enuma Elis está contido em 7 tábuas. E aqui vocês entendem. 7 tábuas, 7 dias, e aí a gente começa a ver as comparações, né? E é muito interessante. O número simbólico de perfeição foi solenemente recitado no 4º dia, né? O nosso texto bíblico, por outro lado, ele é estruturado também em 7 partes, não em 7 tábuas, mas em 7 partes. Também coloca o ponto de virada do tempo no 4º dia. A criação do sol, da lua, os elementos indispensáveis para regular o calendário, o tempo, as festas. O objetivo do Enuma Elis é celebrar o deus Marduk, que é o chefe do panteão babilônico, né? É o senhor de Babel, é o senhor da cidade de Babel. Então a celebração consiste em contar ao mundo a origem do mundo, contar aos homens a origem do mundo, operado pelo deus Marduk após uma tremenda luta com os mestres do caos, o demônio Tiamat, né? Tiamat, o dragão, o demônio, o destruidor. Essa imagem da luta mítica, ela reproduz o embate entre o bem e o mal na primavera, né? E a transmissão do mal para o bom tempo. As águas tempestuosas, a temporada de inverno, o nascimento da vegetação na primavera. Então, essa é uma luta constante. Para os habitantes da Mesopotâmia, a partir das águas do inverno, elas são perigo, pois trazem inundação, né? E aí nós vamos ver que isso é usado depois no mito do dilúvio também. Então, temos tudo isso dentro do mesmo caldo cultural. O retorno do verão, a festa do Ano Novo, marca a transição do período das águas para o período da terra fértil, que foi inundada pelos rios, e agora os rios voltando para os leitos, eles deixam a terra fértil. Inevitavelmente, também há implícito o conceito da passagem da morte para a vida, né? Talvez o melhor, desde a desordem inabilável até uma ordem que permite vida. Então, é uma passagem do caos para a vida. Na linguagem mítica, o embate fundamental, ele permaneceu também, né, dentro da cultura. O dia da Páscoa, na verdade, é morte e vida que se chocam, um duelo perigoso. O Senhor da vida, morto, reina vivo. Então, esses antigos habitantes da Mesopotâmia, eles têm esse poema do Enuma Elis, que celebra Marduk, o fundador da Babilônia. E o poema ele descreve um embate onde, numa série de lutas e de combates e de quedas e de recomeços, existe uma descrição do autor, né? Ou seja, Marduk consegue vencer o dragão, ele o esquarteja,
esse monstro caótico, ele é dividido em duas partes, né? E com Marduk faz o céu e a terra, o céu e a terra. O caos, a desordem começa a dissipar-se, né? E lá pela altura da quinta tábua, a criação das estrelas, né? Uma a uma, Marduk cria essas estrelas. Na sexta tábua, que é o sexto dia bíblico, a criação do homem é descrita. Marduk ouviu o discurso dos deuses e seu coração se elevou a fazer coisas bonitas. E ele cria Lulu, né? Que é o nome que Marduk dá ao homem. No antigo termo sumério para homem, Lulu é ironicamente interpretado como estúpido, né? Selvagem, rude. O homem é, pela sua natureza, segundo o mito babilônio, um ser estúpido, um ser de natureza selvagem, um ser irracível. E é nesse ponto que o livro, que a descrição do livro sacerdotal, ela é totalmente diferente. O homem é criado à imagem e semelhança de Deus. É nessa passagem que encontramos o pensamento teológico que é importante para a cultura mesopotâmica. O homem é criado como um servo estúpido de Deus, né? E os deuses, eles são capazes de descansar depois de vencer a batalha, porque eles entregam a terra aos estúpidos. Enquanto para criar tal personagem, dizem os deuses no seu conselho, é necessário matar uma estrela para que o novo ser tenha algo divino. E aí eles escolhem o monstro Kinju, que é o líder das fileiras de Tiamat, para estripá-lo. E é aí que a coisa é interessante. Com o sangue desse deus mau, culpado, Marduk amassa a lama e faz o homem do barro. Evidentemente que tal relato mítico, ele esconde um pensamento teológico que significa que o homem tem nas suas veias o sangue pecaminoso, o sangue do mal. É o sangue de um Deus maligno, odiado pelos deuses que agora governam. Então, os homens não são culpados de nada. Não fizeram nada de errado com os deuses, mas não são constitucionalmente odiosos aos deuses por sua origem. Ou seja, na própria condição do homem existe um embate com Deus. Ou seja, os deuses da Mesopotâmia não têm nada para dar ao homem. Ele tem que tomar. Os homens são simplesmente escravos para serem explorados e sem boas perspectivas. Os teólogos babilônios, eles são muito pessimistas quanto ao homem. Eles veem os deuses como mestres exigentes, terríveis, que exigem serviço do homem. Então nós podemos ver que dentro desta lógica, né, quando o autor bíblico ele compôs o seu poema da criação, ele não tinha em mente as nossas ideias científicas, ele não tinha em mente as origens do mundo descritas por Galileu Galilei, por Einstein, por tantos outros. Não, ele não tinha essas ferramentas. O que ele tinha eram os relatos míticos, né, de uma luta entre deuses, e que acabou por fim gerar o cosmos, e nesse cosmos o homem foi feito como um escravo, né? O campeão dos monstros criou e se tornou dono de tudo, e nesse grande ele cria um ser para servi-lo, né? E a gente, quanto mais estuda essas coisas, mais percebe a presença de Deus na elaboração dos textos do livro do Gênesis, no capítulo 1. Por quê? É um texto inspirado por quê? Como entender que um povo simples consegue ter uma ideia tão elevada, não somente de Deus, mas da criação? Deus de Israel, Yahvé, ele não precisa destruir nada, não precisa rasgar nada, não precisa lutar com ninguém para conquistar. Ele simplesmente diz, faça-se, e se fez. O homem não é feito do sangue de um demônio mau. O homem é feito imagem e semelhança de Deus. Assim foi criado com uma dignidade nova. Então, qual a função do homem? Não é servir a Deus,
mas é dominar e abençoar e frutificar o mundo. É compartilhar com Deus a obra da criação. Então, enquanto os outros homens, têm medo dos poderosos, dos cultos e vivem acuados pelos medos das coisas antigas, o povo de Israel já naquele primeiro momento apresenta algo de novo. Deus é bom. Deus nos criou, Deus nos fez por bondade, por desejo e por pura vontade. Deus habita em nós, Deus vive em nós, Deus confia em nós. E termino isso para que nós entendamos que é prova da revelação a descrição do livro do Gênesis. Deus revela ao homem que o homem tem uma dignidade e que entre toda a criação, que é a vontade de Deus, Deus foi colocado como alguém para compartilhar com dignidade o mundo. E aí vamos ao nosso próximo tema, que é Bíblia e ciência. Se nós temos alguns problemas em entender a origem do texto bíblico, também temos problemas em conciliá-lo com as novas, com os novos pensamentos, os pensamentos modernos, É abordar a questão de relações entre a fé bíblica e a ciência, especialmente o que diz respeito aos dados bíblicos, Então, na realidade, o problema com relação à Bíblia e à ciência não pode ser colocado porque eles enfrentam a mesma questão com ângulos e completamente diferentes. Não é só esse o problema. O problema é o foco. O foco da ciência é saber como, quando e por quê. O foco da Sagrada Escritura, do livro do Gênesis, esse especificamente, é dizer quem e por quê. Quem? Deus. Por quê? Porque ama. O texto do Gênesis que estudamos, ele nasceu num contexto, como acabei de dizer, de adoração mítica. O autor tem uma inteligência mítica, ele tenta interpretar o que ele consegue ver, símbolos, sinais, ele cria um discurso para dizer verdades. São parábolas. A ciência está comprometida em estudar a realidade, em pegar um pedacinho de pedra e ver do que ela é feita, qual a idade que ela tem, de onde ela veio. Então esse é o foco. A Bíblia fala de Deus, algo com a origem e causa de toda a realidade e que o próprio texto bíblico vai dizer, sem origem, imperceptível, intangível. Então a nossa página, portanto, pretende uma única afirmação solene. Todo o universo vem de Deus, o cosmos é maravilhoso, o templo de Deus, confiado aos cuidados não de um estúpido, mas de um ser inteligente, criado à imagem e semelhança de Deus, o homem. E este homem é abençoado por Deus para continuar essa obra da criação. Então essa é a relação que nós temos que fazer quando tratamos desta questão ciência e Sagrada Escritura de maneira especial no texto bíblico. A Bíblia, por mais tentativas que se façam de conformidade, de coadunação, ela não foi feita para fazer ciência. A Bíblia ela é constituída para fazer reflexões sobre o Espírito, sobre algo espiritual. Então, quando a gente escuta que a Bíblia estava certa, Deus criou antes de tudo a luz, que é energia, o autor quis dizer que antes de haver um assunto, como entendemos, havia massa de energia. Sim, são comparações, como eu disse. Quem entrou por discurso científico foi a Sagrada Escritura entrou no discurso científico levada pelos próprios cientistas. O autor bíblico nunca quis ir para essa conversa, para essa seara. E geralmente foi levado para lá quando o cientista não tinha ferramentas para dizer algo palpável, mas tinha que dizer algo palpável. Então ele usava a Sagrada Escritura, o dado da fé. Mas hoje, quando nós temos muito mais ferramentas, a Bíblia tem esse foco. Podemos dizer que isso que se faz de vez em quando é um erro usual em considerar a Bíblia como um livro de ciências. Repito e deixo bem claro aqui, o autor bíblico não pensou em energia como um elemento de massa
Talvez algum elemento possa até concordar com esse pensamento, mas o esquema científico moderno não tem nada a ver com o esquema literário, litúrgico do autor bíblico. Então, para finalizar essa conversa, devemos, portanto, aprender seriamente a manter as áreas separadas. A Bíblia diz que a origem do mundo é Deus. A ciência nos diz como e quando foi formado. E nós não temos briga nenhuma com isso. A criação é o primeiro evento da salvação. Então essa também é algo que a gente tem que tirar do livro do Gênesis, ou seja, a criação é o primeiro evento da salvação. O homem que não existe, agora existe. E ele existe para evoluir. A Bíblia comunica uma mensagem muito festiva na literatura da cultura antiga, marcada sobretudo por essa mentalidade mítica. E aí sim, nós podemos dizer que não devemos apagar tudo isso, mas entender o significado da mensagem é necessário conhecer e interpretar o revestimento literário. Por isso que eu fiz questão de passar para os senhores antes o poema do Enu Maelis, que vocês poderão ler com detalhes, com citações aqui nos comentários deste vídeo. Encontramos no poema babilônio a criação de um grande tema de luta, a luta entre o bem e o mal. Até a Bíblia sabe dessa ideia, né? O poema sacerdotal, ele evita, mas uma pequena pista permaneceu na criação dos peixes, né? E os monstros marinhos, né? Eles são mencionados lá em Gênesis 1:21. O trabalho da cosmologia, ele também torna-se significativo, né? Deus cria, né? Deus não teve que lutar com os monstros do caos, né? Deus criou só, né? Deus é o autor, né? Ele criou todos os seres, inclusive os monstros do caos, né? Os antigos não duvidam da existência desses monstros marinhos, então o autor bíblico ele não vai dizer, não, isso não existe. Para eles são grandes peixes, né? Mas que não tem nada a ver com deuses, né? Nessa página bíblica, o mito primordial, ele some, ele retorna claramente com essa conexão que nós temos com criação e salvação. Podemos dizer que os textos da oração, ambos nascidos no mesmo contexto da cultura do Gênesis 1, no drama do exílio, o Senhor, que derrotou os monstros e criou o mundo, tornando a vida possível, agora o monstro está de volta, ao trabalho, volte a derrotá-lo, liberte-nos da vida. Israel compartilha essa visão antiga sobre a luta dos monstros, mas agora ele entende os monstros como mal, os monstros como pecado. E o Salmo 73, de acordo, ou 74, de acordo com a numeração hebraica, que é um texto de 587 a.C., mais ou menos, ele vai falar, vai fazer uma questão, É um lamento que lembra os gestos salvadores de Deus e os apresenta no cosmos, ou seja, vosso poder abriu o mar, esmagastes as águas, a cabeça dos dragões, quebraste a cabeça do Leviatã e deste como um pasto aos monstros do mar. Então, não é um fato intelectual frio. Na verdade, é uma fé daqueles homens que acreditam que Deus pode, através da oração deles, pode lutar contra o mal, contra a morte. O Salmo 88 também diz assim, quando nasce a mesma situação, o retorno, ou seja, dominas o orgulho do mar, os animais, as suas ondas revoltas. Então, o fiel, o judeu que orava, ele espera uma nova intervenção da salvação. E aqui nós ligamos. Se ele criou o mar, se ele criou o universo, se ele venceu todas as batalhas, se ele é o Senhor do tempo e do espaço, então ele pode nos ajudar. Ele pode nos transformar. É como se nessa oração, que eu, traduzindo para a linguagem moderna, poderia dizer assim, esse tipo de oração que era feita pelos judeus na Babilônia, diante do sofrimento, da perseguição, daquelas deidades, daqueles deuses medonhos, do sacrifício, da escravidão e tudo mais, ele rezava assim, Senhor, você que deu à luz, a ordem ao caos, olhe para o caos em que estamos vivendo.
e intervenha e restaure a ordem. Caos e ordem passam a ser agora não mito e herói, monstro e Tiamat. Eles são um apelo dessas pessoas para não serem abandonadas e buscarem acolhimento em Deus. Isso não é tão longe da nossa mentalidade. Não é tão longe. Imagens como quem já viu o quadro de São Jorge matando o dragão, né, não representa outra coisa senão um santo de Deus que supera o poder do mal. A figura do arcanjo Gabriel, do arcanjo Miguel, melhor, derrotando Lúcifer, é modelo também da vitória do bem sobre o mal. Então, aquele padrão antigo, mais familiar para o povo de Israel, não era São Jorge o dragão, não era Miguel e Lúcifer, mas era Marduk e Tiamat. E eles fazem essa interpretação disso, a luta do bem e do mal. E no exílio da Babilônia, eles entendem isso, e surge uma pergunta para os antigos teólogos, né? Os poemas bíblicos da criação, Deus pôde salvar, Deus pôde criar com suas mãos, com seu poder, e ele transformou o mundo. E partindo desse desejo de transformação, de criação do mundo, eles chegam no conceito de salvação. E da convicção que aquele que criou e pôs ordem no caos, podem nos salvar e nos regenerar. Então essa é a grande lógica. A liturgia cristã, ela apresenta esse texto na Santa Vigília de Páscoa. É o poema sacerdotal da criação, onde a origem da vida está unida à passagem do mar, à ressurreição de Cristo como o primeiro dos eventos pascais, o início da vitória de Deus contra a morte. Em suma, meus caros alunos, nessa atmosfera de Páscoa, concluímos o nosso estudo com os versos do Salmo 135. O grande salão da Páscoa eterna celebra a eterna misericórdia de Deus, celebrando a criação. O êxodo, o dom da terra, é cuidado agora para que seja a vida eterna. E Deus continua a caminhar por nós. Então, o Salmo 135 ou 136, do versículo 1 ao 18, vai fazer um grande louvor a isso. Louvai o Senhor, porque Ele é bom, porque sua misericórdia é eterna. Louvai o Deus dos deuses, porque sua misericórdia é eterna. Louvai o Senhor dos senhores, porque eterna é a sua misericórdia. Só Ele operou maravilhas e prodígios, porque eterna é a sua misericórdia. Ele criou os céus com sabedoria, porque eterna é a sua misericórdia. Estendeu a terra sobre as águas, porque eterna é a sua misericórdia. Ele fez os grandes luminares, porque eterna é a sua misericórdia. O sol que domina os dias, porque eterna é a sua misericórdia. A lua e as estrelas que presidem a noite, porque eterna é a sua misericórdia. Ele feriu os primogênitos do Egito, porque eterna é a sua misericórdia. Ele tirou Israel do meio deles, porque eterna é a sua misericórdia. Graça, força de sua mão, vigor de seu braço, eterna misericórdia. E ele dividiu os dois mares em dois o mar vermelho, porque eterna é a sua misericórdia. Fez passar Israel por meio dele, porque eterna é a sua misericórdia. E ele precipitou no mar vermelho o faraó com seu exército, porque eterna é a sua misericórdia. E conduziu seu povo através do deserto, porque eterna é a sua misericórdia. Ele bateu os grandes reis, porque eterna é a sua misericórdia. E ele exterminou os reis poderosos, porque eterna é a sua misericórdia. Assim, o texto da criação é uma introdução para a liturgia da salvação. Essa é a grande beleza deste capítulo, Gênesis 1:1 a 2:4. E assim sendo, vamos findando o nosso estudo de hoje, capítulo 1 do Gênesis, e na próxima aula, no próximo vídeo, continuaremos nosso itinerário com o estudo do livro 2 e 3, e falaremos então de nós, da origem, Adão e Eva. Até o próximo vídeo, eu sou o professor Euclides, bem-vindos ao canal Escola Teófilos. Até a próxima.